E eu era completamente diferente a minha maneira de enxergar o ministério. E construir isso também foi um grande desafio. Porque aí eu saio, né, desse ambiente talvez mais seguro para poder começar uma nova jornada. E para fazer teu nome. Exato. E para experimentar e ter a minha própria experiência pastoral, que vai para uma área completamente diferente, que é a área de plantação de igreja. De Paletó e Bermuda, o seu podcast conversando sobre os desafios, os dissabores, mas também as alegrias e privilégios do ministério. A gente continua esse bate-papo sobre as nossas experiências, não é verdade, Davi? Com certeza. As nossas experiências pastorais, as nossas alegrias, as nossas lágrimas, aquilo que nos faz feliz, aquilo que também nos faz crescer. E o ministério pastoral, como eu gosto muito de dizer, é uma caixinha, não só uma caixinha de surpresa, mas é um tesouro que Deus coloca no nosso coração. Cuidar de pessoas, viver a vida das pessoas, chorar com os que choram, mas principalmente se alegrar com os que se alegram. É verdade. E assim, uma das coisas mais inquietantes nos nossos corações, e acho que você pode falar um pouco sobre isso, é se vale ou não vale a pena a gente ser pastor, vale ou não vale a pena ser pastor no dia de hoje. Você, por exemplo, você fez jornalismo, tinha a sua carreira e resolveu ir para o ministério pastoral. O que foi que aconteceu? Por que essa virada? Vamos lá, Davi. Eu acho que eu costumo dizer que a história, né, da minha vida ministerial, ela começa muito antes, ou talvez algumas gerações antes, né, efetivamente de eu entender isso, né? Eu venho de uma família tradicionalmente ligada ao ministério pastoral. A gente tem uma história bem interessante. O tio-avô do meu avô, um dia soube que uma das suas irmãs, com, né, o marido dela, o seu cunhado, haviam se rendido à tal fé protestante. Isso aí a gente está falando lá do inicinho do século XX, e ele então faz uma viagem até a cidade onde a sua irmã e seu cunhado moravam para tentar tirar da cabeça deles essa insanidade, né? E eles então conversam um pouquinho sobre aquilo que eles criam e presenteiam esse tio-avô, José Martins de Almeida Leitão, com uma Bíblia Sagrada. E quando ele está voltando, né, para casa, ele para em um determinado lugar e começa então, pela curiosidade, a ler, a folhear a Bíblia, algo que ele nunca tinha feito. E naquele momento ele é impactado por aquelas palavras, né? Zé Martins vai vir a se tornar pastor presbiteriano em 1915, em janeiro de 1915, é o primeiro pastor da nossa família. E aí começa uma longa trajetória, porque aí depois dele tem um sobrinho, né, que é o Davi, e aí depois entra a geração do meu avô, 3 irmãos e mais um primo, né, que vão ao ministério pastoral. 3 irmãos e um primo de uma família só? De uma família só para o ministério. Então, na casa do meu avô, né, o irmão mais velho dele, que era o Boanerges de Almeida Leitão, Uriel de Almeida Leitão, meu avô, que era o caçula, reverendo Natanael, além de um primo, reverendo Milton, todos aí dessa geração. Já está a 3ª geração, né, nesse sentido de pastores. Na 4ª geração eu tive um tio, irmão do meu pai, que também fez o seminário, foi ordenado ao ministério pastoral, não deu depois continuidade, ele deixou o ministério, e aí na 5ª geração, né, é aonde eu me encaixo. Mas eu tô contando essa trajetória porque eu nasço, então, né, o meu nascimento era uma família assim, que já tinha esse costume, essa trajetória, e quer queira ou que não, desde cedo você ouve esse tipo de coisa. Você é o próximo, você vai... E essa sempre foi uma coisa com a qual eu lutei bastante. Agora sim, me permite só lhe cortar um pouco. Eu acho que isso falta... tem se perdido esse tesouro de pastores, filhos de pastores, netos de pastores. Essa ideia que veio um pouco da Idade Média, de que um filho ia sempre para o sacerdócio, e a gente herda um pouco isso deles. Mas assim, essa ideia de essa cultura de uma família orar pelo filho, este vai ser pastor, este vai ser consagrado para ser pastor, de que quando um filho acaba nascendo, não para ser engenheiro, doutor, advogado, essas coisas, mas assim, para ser pastor, preparar ele com as melhores escolas, com as melhores línguas para ser pastor. E é triste, né, Davi? Porque hoje em dia a gente vê exatamente o contrário, mesmo das famílias, né, que estão envolvidas com o ministério. Às vezes o cara tá no pastorado, é um presbítero, e a última coisa que ele quer é que o filho seja pastor. Isso. E eu acho que a gente, né, se a gente vive intensamente o ministério, a gente sabe as realidades,
dos dissabores do ministério, mas a gente sabe os privilégios dele. A gente deveria se alegrar, eu costumo dizer, né, que eu não, de maneira nenhuma, falo disso para não se tornar um peso, né, sobre meu filho, mas que seria a grande alegria do meu coração que ele fosse para o ministério e que desse continuidade a essa trajetória. Mas para mim no início sempre foi muito complicado, porque havia algumas expectativas em relação a isso, comentava, e cara, vou ser muito sincero, até a minha adolescência, até meus 16 anos de idade, se tinha uma coisa que eu não gostava era de ir pra igreja. Não quer dizer que eu não ia, eu sempre ia, a mamãe obrigava, mas era exatamente isso. Eu me lembro, Davi, que eu fazia muito o seguinte, domingo de manhã eu sabia que minha mãe ia, né, fazer a gente ir pra igreja. E então eu acordava, e aí quando eu acordava e eu via que, né, era cedo, eu falo assim, se eu ficar deitado na cama até perto da hora da ir pra igreja, vai que ela me esquece, né? E deixa e pensa assim, ele tá dormindo mesmo, eu vou. Então, cara, tinha dia que eu ficava até o último segundo para ver se ela me esquecia, mas ela geralmente não esquecia, não. Ela me acordava para poder ir. E eu só vou ter, né, esse entendimento da minha própria experiência, né? Como você já contou aqui também, né, de ter esse aspecto pessoal, na minha adolescência, onde eu vou ter o privilégio de entender algumas coisas de maneira mais específica, sendo inclusive discipulado para um pastor que teve, né, uma importância muito grande na minha trajetória, reverendo Márcio de Souza Lima, que eu sei que sempre acompanha algumas coisas nossas da PECOM. Se estiver assistindo aí esse podcast, ouvindo esse podcast, fica meu abraço, foi o cara que me discipulou. E dentro dessa trajetória começa pela primeira vez a mudar o meu sentimento. E aquela coisa de talvez ir para o ministério começa a se tornar uma realidade. Eu começo a pensar pela primeira vez, isso pode ser uma realidade. Isso se deu antes de você ir para a universidade? Antes de eu ir para a universidade. Eu tinha 16 anos de idade quando eu comecei a pensar, né, nessa possibilidade. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, o meu coração ele estava muito dividido. Se eu iria ou não ao Ministério Pastoral. E, sinceramente, na época, eu me percebia muito imaturo e muito novo, né? Para poder ter essa caminhada. Na verdade, eu imaginava assim, o seminário é um lugar pra gente velha, né? Eu tinha 16 anos de idade, eu falava assim, não é para mim. E eu, então, inicio a minha trajetória acadêmica na área da comunicação, envolvido, né, com a igreja, em determinado momento até bastante envolvido com a igreja. E durante muito tempo, na minha trajetória acadêmica, várias pessoas ao meu redor faziam, né? Sabe aquela bolsa de apostas? Quando seria que eu ia deixar a faculdade para poder ir pro Ministério Pastoral e pro seminário? E isso não aconteceu. Eu fiz toda a minha trajetória e aí quando eu tô na véspera da minha formatura, o meu pai chega para mim, acho que até ele já percebia isso, falou, olha, né? A gente entende caso você, né, quiser ir pro seminário, porque a gente percebe seu envolvimento com a igreja. Eu era de fato muito envolvido com a igreja local, era envolvido com uma para-eclesiástica ligada à universidade, na época é a ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então, o meu tempo inteiro eu estava ligado de alguma maneira ao ministério. E aí ele então faz esse desabafo, se você quiser ir, né, a gente abençoa, pode ir, fica tranquilo. Mas eu estava já muito bem empregado nessa área. Eu comecei a trabalhar na área de comunicação muito novo, assim que eu entrei na faculdade. Então, com 17 anos, eu ingressei nessa área. Em um outro momento histórico, né? Ainda não existia esse negócio de internet como a gente tem hoje. Na verdade, estava só começando, né? Eu costumo dizer que quando eu comecei a trabalhar com comunicação, alguns aspectos da internet só tinha mato, né? Já se vai aí uma longa trajetória nesse sentido. Mas eu começo a me envolver com isso e aquilo começa a me seduzir de fato. Esse crescimento, esse desenvolvimento, tudo aconteceu muito cedo, né? Eu ingresso na faculdade aos 17 anos, eu com 21 anos eu já tinha concluído a faculdade de jornalismo, com 22 anos eu já tinha feito um MBA na área de marketing, eu já trabalhava há bastante tempo com isso, já tinha uma boa trajetória, já estava emendando um mestrado, já tinha construído, né, uma carreira, apesar do pouco tempo que aparentemente, né, todos que estavam à minha volta era de sucesso, porque você vê um moleque de 21 anos de idade que tem seu próprio carro, que tem mora sozinho, que tem toda a sua trajetória estabelecida, e é exatamente nesse momento que Deus começa a me mostrar algumas coisas daquilo que ele iria fazer dentro da minha trajetória. Na verdade, ele tinha te preparado, porque ele sabia onde é que tu ia, e ele precisava que tu tivesse esse conhecimento
prévio para que tu pudesse servir a ele dessa outra exatamente, né? Mas como diz o Steve Jobs, a gente só consegue entender essas coisas lá na frente quando a gente liga os pontos, né? Mas quando você está vivendo o olho do furacão, é muito complicado. E quando aparentemente estava tudo bem, algumas coisas foram virando de ponta cabeça na minha vida pessoal, apesar de estar tudo bem na área profissional. Eu lidei com a situação de uma pessoa próxima que havia cometido suicídio e aquilo me fez pensar e repensar, e eu sentia Deus falando muito no meu coração, né, como que aquilo se deu por ser uma pessoa que não tinha família, nem era do ambiente, né, cristão, ou seja, tinha um vazio muito grande no coração, e eu podia compartilhar com esse tipo de pessoa, aquilo podia mudar, e isso começou a se tornar assim ensurdecedor. Eu não conseguia pensar em mais nada, ao ponto de um dia eu saí, eu estava trabalhando numa outra cidade, nessa época eu estava lá na região do leste de Minas, na cidade de Patinga. Eu saio da onde eu estava morando e vou para a casa dos meus pais, ali na região de Caratinga, eles estavam morando nessa região na época, e para poder passar um fim de semana entendendo aquilo que estava acontecendo, até que fica muito claro, isso para mim. Fica muito claro que tinha chegado o tempo de que eu faria essa curva. Então, para mim, foi uma decisão, né, e tão clara e tão notória. Eu passo o fim de semana na casa dos meus pais, eu volto na segunda-feira, e na época eu estava trabalhando em 2 jornais, 2 revistas, eu já era professor de um curso técnico na área de publicidade, e tinha uma série de atuações. Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, não é só de agora, e aí eu brinco que assim, na segunda-feira eu cheguei para pedir as contas de 5 empregos, né? Eu falei assim, tô deixando tudo e tô indo embora com a cara e pra coragem. Isso era novembro, e tô indo, né, dedicar minha vida ao Ministério Pastoral. E aí eu faço isso, volto para Campinas, que é a cidade onde eu tinha morado a maior parte da minha vida. Meu avô havia sido, né, durante muito tempo, diretor do seminário de Campinas, então na minha cabeça não fazia sentido ir para um outro lugar. Claro. Existia uma relação pessoal com o seminário, eu cresci ali dentro, né? Eu até hoje sou professor no seminário de Campinas, e eu brinco que eu entro lá e as minhas primeiras memórias, eu tinha 3, 4 anos de idade correndo lá, quando ainda tinha um campo de futebol, porque era uma coisa muito pessoal, tem muito a ver com esse aspecto da família. Então eu volto para Campinas e, assim, meio bravo com Deus. Falei assim, Deus, por que eu perdi esse tempo todo? Não, né? Perdeu? Mas essa é a questão, não perdeu. Por que eu perdi esse tempo todo indo para outra área, se eu podia ter vindo lá atrás, 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a pensar nisso? E aí eu começo a perceber que eu não perdi logo no início, porque assim, cara, eu tinha uma reserva financeira, aquilo que eu tinha construído, mas sinceramente, a decisão foi muito abrupta, eu não tinha um apoio, ainda não tinha nada, né, que até para garantir meu sustento, eu ainda era solteiro na época. E aí eu chego aqui e logo na primeira semana eu vou com meu avô fazer uma visita a uma instituição ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Luz para o Caminho. E ele tinha ido lá levar algumas coisas, um livro dele. E eu então estou conversando com a pessoa responsável na época, e meu avô pensa, esse é meu neto, tá vindo pro seminário, ele todo feliz da vida. Ele é dessa área de vocês aí, cuida dessas coisas, de jornalismo, de marketing. E aí então a pessoa me faz a pergunta, né? Você trabalha nessa área, tem informação? Eu falo, tem informação sim, sou jornalista, fiz uma especialização na área de marketing. Falei assim, você não quer fazer uma entrevista de emprego? Assim, como assim? A gente está precisando de alguém que consiga conciliar essas duas áreas. E aí começa, inclusive, a minha primeira relação com a Igreja Presbiteriana do Brasil servindo na área da comunicação. A gente está falando lá de 2003, 2004, quando eu começo a trabalhar no departamento de jornalismo, departamento de marketing, depois chefiar o departamento de marketing de Luz para o Caminho, né, no início dos anos 2000. Então, isso é a grande reviravolta. Então, eu faço esse tempo de estudos meu, né, no seminário, mas já trabalhando na área de comunicação, né, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Deixa eu pegar um gancho bem aqui, que eu achei muito, muito importante. No seu caso específico, a sua família ela foi preponderante na questão do ministerial. Não só pela herança que você tem ministerial, mas de seu próprio pai chegar para você e dizer para você, olha, você se formou, você agora é um comunicador, e se você quiser ir para o seminário, você tem minha bênção, ou seja, um pai. Mesmo um filho tendo se formado, e hoje isso é muito mais comum, isso Davi, é muito mais comum do que naquela época. Isso, Davi, é um negócio tão interessante, porque meu pai, apesar de ser filho de pastor, tá fora da igreja. E ele fora da igreja, mas percebendo o meu envolvimento com a igreja, vai e diz assim,
se você for, eu não vou ficar bravo. Pois é. Ele até hoje brinca que ele é a pessoa que mais contribuiu com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Fala, eu dei meu pai e dei meu filho. Então, assim, eu sou a pessoa que mais contribuiu com a IPB. Verdade. Então, assim, naquela época, não era tão simples você ter um diploma como é hoje. Hoje é mais comum você ter um diploma. Não existia, como você falou, não existia EAD, não existia... o máximo que você tinha de AD eram as cartas do Centro Universal, Centro Universal, que nasquelas revistinhas. Para de falar isso, que você vai contando pro pessoal, né, que eu tô ficando velho. Se eu sou dessa época também. Mas assim, então assim, você tinha um diploma, você se formou, seu pai chega e diz assim, você tem minha bênção. E depois você acaba trilhando parte da sua vida na sua profissão, aí volta para casa do pai, da casa dos pais, e toma o quentão, o chocolate, o café da sua mãe, come o pão de queijo da sua mãe, e ela bota a mão na sua cabeça, lhe abençoa, ora por você, e aí você vai pro seminário. Essa importância familiar, essa base familiar de ter um filho que honra o nome e você entrega esse filho, consagra esse filho, coloca a mão na cabeça dele e diz, meu filho, você agora vai ser ministro do evangelho, você vai ser pastor. Eu acho que isso é um tesouro que a gente está perdendo e a gente precisa resgatar isso aí, de orar pelos nossos filhos, lógico, para que Deus use eles em todas as áreas que possa fazer, mas de que orarmos e pedirmos a Deus para que os nossos filhos também sejam pastores, que eles sejam pastores. Num outro podcast, outra conversa nossa, a gente falou sobre... Você sabe que eu brinco assim, o pessoal fala assim, né? É claro que, né, é uma brincadeira, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e a gente nunca vai forçar isso, mas assim, no fundinho do coração, quando o pessoal fala assim, qual a sua expectativa em relação ao seu filho, né? Que ele faça medicina, engenharia, seja multimilionário, a minha é que ele seja pastor presbiteriano, né? E sobre sua filha, a esposa de pastor presbiteriano. Então, assim... mas assim, essa é a questão, de que falta esse tesouro que se perdeu de você orar para que seu filho seja pastor. Até mesmo, por exemplo, eu tive a graça de... E isso vai muito por causa de frustrações também, né, Davi? Eu acho que o pessoal tem algumas frustrações e às vezes trazem isso para o ambiente familiar, né? E eu acho que a gente vai conversar mais um pouquinho disso. Às vezes o pessoal olha para minha vida, minha trajetória e pensa assim, tudo foram flores, né? E a gente pode elencar aqui os espinhos de todas as dificuldades mesmo, né, que a gente viveu e de perceber a mão de Deus assim de maneira sobrenatural em todos os aspectos, inclusive na provisão financeira. Eu lembro que quando eu me casei, no segundo ano de seminário eu me casei, estava com essa trajetória, estava trabalhando, né, estava no seminário, estava na igreja. E aí minha mãe fica doente. A gente recebe a notícia de que ela tinha sido acometida por um câncer. Ela vem fazer o tratamento perto da gente em Campinas. Aí eu tô lá, recém-casado, cuidando dela. Uma loucura de vida, porque era químio, era rádio, era curativo. E aí eu trabalhando, né, em Luz pro Caminho, eu fazendo seminário, eu trabalhando na igreja, até o momento que isso ficou impossível. E aí a igreja chega para mim e fala assim, a igreja que eu trabalhava como seminarista, tá muito pesado, a gente tá vendo, deixa o seu serviço, fica por conta só da igreja, a gente tá vendo a sua caminhada ministerial e vai ficar um pouco mais tranquilo. Eu falo, amém. Só que aí eu só tinha esquecido de perguntar uma coisa, ou talvez de combinar uma coisa, né? Como que seria, né, o recebimento financeiro, né, nesse sentido. A compensação. A compensação. E aí, depois que eu já tinha tomado a decisão, eu já tinha caminhado, eu descobri da noite pro dia que isso tinha significado uma redução de 60% a 70% daquilo que entrava em casa financeiramente todo mês. E aí a gente passa a experimentar, né, durante esse período de seminário, uma coisa assim sobrenatural de dependência de Deus, inclusive dentro desse aspecto financeiro, de ver que Deus está provendo o tempo inteiro. E para mim isso foi fundamental, né? Passar a viver determinado momento que, assim, eu sabia que as coisas iam acontecer só porque Deus estava no controle de todas as coisas. Porque se eu fosse olhar, né, para o cenário real, eu não sabia como as coisas iam acontecer. Então a gente vai vendo, né, esse tipo de situação que vai trazendo alento, mas em meio ao caos também. Sabe uma coisa que você não conta isso pra ninguém não, tá bom? Mas sabe uma coisa que às vezes isso no meu imaginário e nas minhas conversas com Deus, eu acho que Deus, ele sempre faz, principalmente para nós pastores, e a gente vê isso na Bíblia,
também com relação aos profetas, principalmente no Antigo Testamento. Todas as vezes você precisa passar por provas que lá na frente pessoas vão passar por essas mesmas provas que você. Então, desde conflitos no casamento, desde questões financeiras, desde questões de trabalho, desde questões com filhos. E Deus parece que Ele nos mostra como sairmos disso para que a gente possa, 2, 3, 4 dias ou 2, 3, 4 semanas depois, chegar pessoas com esses mesmos problemas, só que na vida deles, e a gente poder ajudar isso. Eu tenho plena convicção de que isso serviu até para que você pudesse ajudar depois outras pessoas no Ministério Pastoral, como aconteceu na questão do suicídio lá, que foi preponderante para que você pudesse enveredar nisso. E aí isso vai me levando, né, a enxergar o ministério de maneira diferente. E aí tem uma coisa, a gente está falando muita coisa de família, né, mas algo para mim que pesava, e quando a gente é jovem isso acaba, acho que sobressaindo mais, eu sempre tinha aquela coisa assim de fazer valer, né, o eu mesmo, né, e aquela coisa de ficar à sombra, ela às vezes incomodava. Então, quer queira ou que não, durante muito tempo eu estava no seminário e eu sempre era o neto de... E aí quando vai passando essa fase, eu vou tomar algumas decisões, né, na minha vida ministerial, quando vai chegando próximo da minha formatura, eu acabo caminhando por estar em ambientes onde isso de fato não tem uma importância, ou onde talvez ninguém conhecesse ou não soubesse dessa minha trajetória, para que eu pudesse também construir um pouco do meu espaço. Isso para mim foi muito importante. É aquela coisa, sabe, de em determinado momento... deixa eu também me conhecer, deixa eu me descobrir ministerialmente, porque meu avô, ele tem uma influência ministerial. Se você perguntar para mim quais foram, sei lá, os 3 pastores que mais te influenciaram, o primeiro deles vai ser meu avô, porque é dentro de casa, foi, né, quem eu vivi mais próximo, via a seriedade, via, né, como era a autenticidade ministerial e de vida dele, o compromisso, a piedade, mas em vários aspectos, vamos dizer assim, desde eclesiologia, e até por ser de uma geração completamente diferente. Meu avô se formou em 1947, muito diferente de mim. Então, a nossa maneira de enxergar ministério era completamente diferente também. Eu lembro que ele, quando era vivo, ele faleceu em 2014, mas ele brincava assim, né, que às vezes ele ia me ver pregar e eu usava projeção de multimídia, e às vezes colocava um vídeo, alguma coisa. Aí ele brincava assim, porque quem prega na família sou eu, né? Você passa filminho. Então, era uma brincadeira que ele fazia comigo. Então, era muito diferente. E, às vezes, as pessoas tinham alguma expectativa, né? Ao querer o neto que fosse sabe, ao que replicasse aquilo. E eu era completamente diferente a minha maneira de enxergar o ministério. E construir isso também foi um grande desafio, porque aí eu saio, né, desse ambiente talvez mais seguro para poder começar uma nova jornada. E para fazer teu nome. Exato. E para experimentar e ter a minha própria experiência pastoral, que vai para uma área completamente diferente, que é a área de plantação de igreja. E é quando eu me aproximo disso, que era aquilo que me motivava desde o tempo de seminário, numa época em que nem existia isso como disciplina em seminário. Né? Onde ninguém se falava. E na verdade, plantação de igreja, quando eu chego no seminário, era o contrário. O pessoal pensava assim, não, o que era plantação de igreja? O que era começar a igreja? Você pegava aquele cara que tinha aprontado, tinha dado errado em todas as igrejas do presbitério, você não sabe mais onde enfiar o cara, nenhuma igreja que é o cara, o que faz? Manda ele começar uma igreja, porque aí pelo menos está começando, né? Aí não tem como o pessoal negar. Então essa era a ideia das pessoas. Aí quando eu falo, né, que eu quero me envolver com plantação de igreja, as pessoas torciam o nariz e diziam assim, mas por quê? Porque Deus está me chamando a isso. Não, mas não precisa. Eu falei, como assim não precisa? Não, você já tem uma formação universitária, você já tem uma graduação, pós-graduação, você tem pedigree na família, dentro da igreja, é só fazer uma ligação, você vai ser pastor auxiliar de uma igreja grande, ou vai ser pastor de uma igreja média assim que sair do seminário. Eu fui muito envolvido academicamente dentro do seminário, principalmente com as questões dos alunos, então fui presidente de diretório acadêmico e tudo mais. Então isso acabava criando ainda mais
mais relações, falou assim, você não precisa ser plantador de igreja, você vai conseguir uma igreja para você. Eu falei assim, não, eu quero viver isso. E aí eu vou, né, para uma direção completamente diferente e experimentar algo que depois algumas pessoas pintaram ou gourmetizaram ou trouxeram algum glamour, que ele não existe. Eu gosto de desmistificar isso quando a gente fala de plantação de igreja, porque às vezes as pessoas pensam na plantação de igreja como algo assim sensacional, onde tudo são flores, onde você não tem que lidar com a coisa chata de igreja estabelecida, com presbítero enjoado, e não é isso definitivamente que é a plantação de igreja, né? Eu lembro que a plantação da igreja de Jaguariúna, a primeira igreja que eu plantei, foi um momento assim aterrorizante, né? Eu havia lido antes que, né, os plantadores em geral, eles desenvolvem algum tipo de enfermidade, seja ela física ou emocional, no segundo ano de plantação, isso em qualquer lugar do mundo. E eu experimentei muito isso no meu segundo ano de plantação em Jaguariúna, onde a gente viveu uma questão, né, maluca pessoal, a gente teve nosso primeiro filho logo no final do nosso primeiro ano lá, e aí algumas questões de saúde do Gael, a gente dormia muito pouco, a igreja não indo bem da maneira como a gente gostaria, apesar do primeiro ano ter sido um ano bom, o segundo ano as coisas vão de mal a pior, o negócio não desenvolve, a gente estava com problemas financeiros no projeto, tudo de ponta cabeça, eu acabo tendo assim diversas questões emocionais, eu chego, isso é uma coisa que é importante, porque isso é uma coisa que assusta, é uma coisa que eu geralmente não compartilho, mas acho que é importante para aqueles que estão nos acompanhando, e já que a ideia aqui é exatamente jogar algumas coisas na mesa, no meu segundo ano de plantação em Jaguariúna, eu tive que ser medicado para depressão. E é uma coisa que na minha cabeça era absurdo, como que alguém que, né, sempre foi muito para cima, alguém que está no ministério pastoral, vai fazer uso de medicamento antidepressivo, mas eu estava mergulhado no caos, eu não conseguia levantar de manhã. Então, assim, essa é a realidade, a verdadeira realidade da plantação de igreja. É o grande problema de quando os planos que foram planejados, as metas que foram traçadas, elas não conseguem chegar. Elas não acontecem do seu jeito, da sua expectativa, né? É lógico que depois você vai perceber que Deus está no controle de todas as coisas, e esse é o nosso alento, mas como eu disse, quando você está no olho do furacão, você não consegue enxergar isso. E Deus vai trabalhando isso no meu próprio coração, e eu acho que o deserto, né, da plantação de igreja ali naquele período, ele foi algo que Deus usou para me forjar, para forjar o meu caráter, da minha família, da minha esposa. A gente cresceu e a gente desenvolveu, né, de uma maneira que eu acho que é absurda, né? É engraçado porque, assim, eu lembro que nessa época a gente teve nosso primeiro filho, Gael, quando ele começou a crescer um pouquinho, ele tinha uns 3, 4 anos, a gente estava com ele um dia, e toda tarde, final de tarde, ele falava assim, que estava sentindo dor na perna. Pai e mãe, primeira viagem, tá acontecendo alguma coisa que meu filho tem e tal. E aí a gente foi levar na médica, e aí a médica sorriu pra gente e disse assim, pai, mãe, fica tranquilo. Dor de crescimento. Dor de crescimento. Crescer dói. E, cara, eu pensei, Davi, naquele dia, se crescer fisicamente dói, o quanto dói crescer emocionalmente, espiritualmente? É verdade. E é isso que acontece, né? Em meio a esse sofrimento, e a gente pode até citar C.S. Lewis com o megafone dele, mas essa coisa ecoa de maneira muito forte, né? Como que o sofrimento ele te leva a esse amadurecimento e experimentar isso. Então, às vezes, quando eu estou, né, conversando, mentoreando, direcionando algum plantador e eu vejo que ele está no olho do furacão, é claro que eu demonstro o afeto, a empatia, o carinho em ajudá-lo, mas também tento levá-lo a perceber a importância disso, ainda que ele não consiga entender naquele momento, mas como aquilo vai forjá-lo, como aquilo vai prepará-lo para coisas que ainda virão, né? E esse momento foi muito difícil, ele não foi, né, o único ou o último momento difícil do meu ministério, muito pelo contrário. E ainda, né, vai ter ter outros na frente, se agonei com isso não. Paulo usa muito a figura do barro, né, do oleiro, mas eu gosto muito mais da forja. Aqueles que já puderam ir numa ferraria, aqueles que já puderam ir ver a pessoa manipulando ferro, a porrada que, não só o calor que amansa, que amolece,
o calor amolece o ferro para poder ser manipulado, mas principalmente as porradas que ele pega para que o ferro pudesse ficar bem reto, bem direito. Essa é a forma como Deus trata a gente no ministério pastoral. Para que a gente possa ser essa espada, para que a gente possa ser um bom líder, para que a gente possa vestir o paletó, né? Para que a gente possa vestir o paletó, é necessário que Deus nos encaixe dentro do paletó. Não é assim tão simples, não é assim tão tranquilo. E quando parece que encaixou, e aí você vai ficando um pouco mais tranquilo, eu tenho tido essa experiência, né? Eu costumo dizer, quando a gente entra na zona de conforto, parece que aí Deus vem e dá uma chacoalhada. E eu tive, né, essa experiência algumas vezes, né? Depois de ter passado pela plantação de Jaguariúna, ter dado tudo certo, a minha volta, né? A igreja que havia me enviado, passando mais um tempo ali, vendo algumas coisas acontecerem, até ter que tomar uma decisão, né? Por uma série de motivos, de uma mudança de ambiente que para mim ele era, como eu disse, confortável, onde eu havia passado os últimos 10 anos em entender que Deus estava me levando para um outro momento, a experimentar outras coisas e dizer da noite para o dia, eu tô saindo daqui. Esse foi um outro momento assim aterrorizante, e mais recentemente experimentando novamente essa zona de conforto, né? Estando numa igreja onde a gente via, né, Deus agindo de maneira sensacional, de forma que a gente nunca imaginou presenciar, de crescimento não só numérico, financeiro, mas de maturidade das pessoas, tendo uma boa relação, né, com a liderança da igreja, estando atuando em outras áreas, e chegar ao momento de perceber Deus claramente falando, ok, esse foi o seu, né, período de descanso no sentido de experimentar essa zona de conforto, foi ótimo, vamos agitar as coisas de novo e agora voltar a me envolver com um projeto de plantação de igreja novamente, sabendo que todos esses desafios, né, eles voltam a se tornar uma realidade. Então isso é algo que Deus vai construindo e vai nos levando e vai usando, né, toda essa coisa da história que a gente teve, né? Você já disse aqui num outro episódio, né, que você não mudaria algumas coisas que você experimentou. É isso que eu ia perguntar para você, o que você mudaria? Porque isso te levou. Eu acho que assim, eu gostaria de experimentar novamente tudo aquilo que eu experimentei, porque isso me forjou. É claro que assim, se alguém me perguntar algumas questões técnicas de algumas posturas que eu tomei ou de algumas decisões, né, eu até usaria, eu teria feito diferente isso, porque hoje eu entendo, mas não que eu mudaria lá, mas talvez que isso vai me ajudar ou a fazer diferente ou vai ajudar, né, um jovem plantador, um jovem pastor, um aluno meu do seminário a poder dizer, eu já tive diante dessa situação, eu já tomei essa decisão ou essa postura que você está tomando e isso foi ruim para mim nisso, então repensa. Então eu acho que isso me ajuda nisso. Então existem algumas coisas que eu acho que deveriam ser feitas de maneira diferente, mas eu concordo com você que talvez até isso foi algo que forjou, como você usou a expressão, o meu caráter, a minha vida, para poder chegar até onde eu cheguei. Pra gente concluir e terminar, vale a pena, não vale ser pastor? Cara, vale. Eu sou muito suspeito de falar isso, porque, como eu disse, né, eu acho que a gente quer para os nossos filhos algo que a gente, de fato, admira bastante, né? A alegria da minha vida no ministério pastoral. Eu falo isso com os meus filhos, falo isso com minha esposa. Eu vejo muita família pastoral muito amargurada, né, em relação ao ministério, e às vezes os pais trazem isso, né, principalmente o pai pastor traz isso para os filhos, essa amargura, e aí os filhos crescem dessa forma. Eu costumo dizer pro meu filho mais velho, a mais nova não entende ainda muito bem isso, eu falei, cara, tudo que a gente tem, tudo que a gente já viveu, só é possível por causa da igreja. Porque é a igreja que nos sustenta. Então, se você tem a oportunidade de estar comendo alguma coisa, se você tem a oportunidade de ter alguma coisa legal, um brinquedo legal, ou fazer alguma coisa legal, ou fazer alguma viagem legal, tudo que a gente tem, né, é a igreja que proporcionou isso pra gente. Então a gente tem que ser grato a ela nesse sentido. Então criar nele desde cedo essa questão de fato de uma gratidão, não aquela amargura, a igreja que tirava meu pai, a igreja fez isso, a igreja maltratou meu pai. Cara, não, a igreja que deu pra gente tudo isso, né? E criar memórias afetivas boas, né? E eu nem tô falando a relação do evangelho específico, que é o que a gente traz pra ele, prega, porque eu acho que às vezes alguns pais, eles até se preocupam
preocupam que a pessoa, né, ou que os filhos tenham um entendimento a respeito do evangelho, mas eles fazem isso de maneira separada. Não, ele até fala de Cristo, mas ele fala mal da igreja. Não, a gente fala do evangelho, a gente traz a realidade do evangelho para eles, mas a gente traz isso associado a não dá para viver isso do evangelho fora da igreja. Não tem como. Então eu preciso mostrar para eles que sim, a igreja tem os seus defeitos, como nós temos os nossos defeitos, mas que é o ambiente que Deus preparou para a gente, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, que é o lugar que a gente tem que estar. Por isso você que ora pelos seus filhos, para que eles sejam bons médicos, advogados, bons profissionais, ore para o seu filho também ser um bom pastor. Ore para ele ser um bom ministro. Consagre seu filho, como Ana fez com Samuel, como todas as outras mães da Bíblia fizeram com seus filhos. Consagre os seus filhos ao Senhor. Que eles sejam bons ministros, que eles sejam instrumentos de Deus para que pessoas sejam salvas. E como a própria Bíblia diz, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Até a próxima.